Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio vamos celebrar o cinema de terror, não só com uma antevisão do que vem aí na 19ª edição do Motel X, penso que não me enganei. O Motel X atingiu a maioridade do ano passado e agora em 2025 chegamos à 19ª edição. Ahm, também a revelação, em conjunto com um convidado que eu já apresento, daquilo que para nós são os melhores filmes de terror estreados até agora, ou que nós tivemos a oportunidade de ver, sendo que este ano tem sido um ano recheado de bons títulos, de alguns sucessos, de bilheteira, de algumas surpresas, mas essencialmente temos tido muita oportunidade de ver cinema, não só nos canais de streaming, mas também nas nossas salas de cinema, o que não, nem sempre acontece. Um, e Passo então a apresentar, já é prata da casa, o José Carlos Maltês, o meu compincha dos universos paralelos e também aqui recorrente convidado do segundo take. Olá, José, bem-vindo. Olá, António. Olá a todos. E, portanto, como eu disse, nós vamos fazer aqui uma pequena conversa sobre o Motel X, até porque quando este episódio for lançado, o Motel X está mesmo aí à porta. E depois vamos fazer uma antevisão de alguns títulos, de algumas recomendações, sendo que esperem para ouvir uma discussão mais aprofundada do número um, que é comum aos dois, certo? Exatamente. Aliás, nós fizemos uma lista que eu diria que foi parecida, se calhar, o modo de fazer o nosso ranking foi parecido com o que fizemos para o livro, porque cada um de nós trouxe uma lista, depois olhámos para as listas um do outro e vimos que a maioria das coisas até era comum Uhum, e, uhum. e dividimos aqui as coisas e encontramos muita matéria comum e alguma matéria eh, incompatível, se calhar já, Bom, não é sei. incompatível ou pelo menos complementar para podermos falar Uhum. de mais títulos até. E já agora, ainda bem que falas no livro, o livro que estás a referir, e nós já Ora, não muito bem. fazíamos isto há algum tempo, é O Olhar o Medo, que foi lançado precisamente no Motel X. Já lá vão 2 anos, correto? Eu Dois não me anos. perdi. 2 anos. Sim, sim. Portanto, da autoria destes senhores que aqui falam para vocês, e que nem mais, até parece que foi combinado, José, falares do Olhar o Medo, porque depois de ele ter desaparecido das prateleiras na FNAC, no entanto, restam alguns exemplares que vão estar disponíveis a preço especial na livraria, na loja do Motel X. Portanto, quem está a ouvir que possa ainda não ter comprado, que possa estar interessado, procure-o lá nas bancas do Motel X. Uh, Como eu disse, a um preço especial. Podemos revelar aqui, vai estar à venda a 15€. Sim, sim, podemos dizer 15€. Podemos revelar aqui, vai E estar dizer à venda a também 15€. que desta vez são mesmo os últimos exemplares e se esgotar no Motel X não haverá mais livros, a não ser que nós façamos uma outra edição. Portanto, se querem ter o livro, aproveitem agora porque poderá já não haver segunda oportunidade. Sim. Ou a não ser que a gente abra mão de alguns exemplares que ficámos com eles pessoalmente, mas não está Mas nos esses são mais planos, caros. portanto. Mas esses Exato, são não mais está, caros. não está nos planos. Portanto, como o José disse, esta é a última oportunidade desta tiragem. Quem sabe, vamos até nem fazer mais tiragem nenhuma para tornar isto um objeto de culto e isto ainda Claro, valer claro. e ser um Acho que sim. investimento para vocês, não é? Acho que sim. Olha, outra coisa que também merece a pena referir e que tem que ver com o Motel X, já estamos a fazer antevisão, é o facto de que a primeira grande convidada que foi anunciada para o Motel X, entretanto já houve outros anunciados, mas o primeiro grande nome anunciado foi a Gail Anne Hurd. Algumas pessoas poderão não saber imediatamente só de ouvir o nome desta senhora, mas na prática ela é coautora com o James Cameron do Terminator e produziu o Terminator, produziu o Aliens com o James Cameron, produziu o Abismo, produziu inúmeros filmes de terror, de ficção científica. Aliás, ela terminou a parceria com o James Cameron com a produção do T2, da sequela do Terminator, e foi alguém que não só continuou a fazer filmes com outros realizadores também dentro do género de terror, dentro do género de ficção científica, apesar de ter experimentado outro género,
e que, mais recentemente, quer dizer, eu digo recentemente, sendo que isto já lá vão para aí uns 10 ou 15 anos, não é? Ela tem sido a força motriz por trás do Walking Dead e dos seus spin-offs. Portanto, ela está cá para ser premiada, com um prémio que é a primeira edição no Motel X e que galardoa mulheres que tiveram impacto no terror. Ela é a primeira. E nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa exclusiva com a Galen Hurd. Quando eu digo nós dos universos paralelos, se procurarem nos artigos do segundotake.com, já tem lá um pequeno excerto dessa conversa, portanto, impressa, mas nós, no episódio de outubro, vamos dedicá-lo a produções da Galen Hurd, de uma seleção de filmes de ficção científica, terror, e vamos depois também partilhar nesse episódio excertos da conversa que tivemos com ela. Vão poder ver essas imagens e ouvir as suas respostas pela, na voz da própria Gail Hurd. E não percam, em outubro, também, se não seguem universos paralelos, passem a seguir se ficarem interessados nisto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre esta senhora. Então, sobre ela, não, acrescento só que o tal prémio que tu referiste, que vai ser entregue pela primeira vez, se chama Prémio Noemi Delgado, Uhum, dedicado à realizadora portuguesa que explorou o terror, o fantástico, principalmente na televisão, já que não teve muita capacidade de levar os filmes ao cinema, mas deixou um legado, que também vai ser abordado no próprio Motel X. uhum. Então, vamos deixar de ter aqui um episódio em que sou só eu a debitar informação e passemos então aqui a uma conversa, em primeira instância, sobre algumas coisas que se vão passar no Motel X e que nós queremos chamar a atenção para os nossos ouvintes e espectadores, que possam ter interesse. Queres começar tu, José, por coisas pelas quais estás aí interessado em antecipação? Sim, que tenho interesse ou que acho interessantes mesmo não sabendo se eu vou poder assistir a todas as sessões que quero, porque isto é Uhum, sempre a jogar em vários tabuleiros, mas de qualquer maneira, primeiro, mais uma vez os parabéns ao Motel X por continuar cheio de força e a trazer-nos este evento todos os anos, que, que é um local de encontro até de tantos de nós, cinéfilos, amigos que nos conhecemos e que sabemos que temos ali aquele convívio anual. Se não nos uhum, encontrarmos mais vezes, pelo menos ali estamos juntos. E assim explorar cinema que de outra forma, se calhar, não teríamos a oportunidade de conhecer. E neste sentido, eu costumo ir para o Motel X um pouco. Tento ir sempre de espírito aberto, não levar grandes referências e grandes nomes que me prendam a atenção e deixar um pouco ser surpreendido. Isso geralmente acontece. Estive a olhar um pouco para o cartaz, não tenho assim decisões claras sobre o que é que vou mesmo ver, o que é que não vou ver. Agora, há algumas coisas que eu posso apontar, por exemplo, eu falei da Noemi Delgado, e para quem não conhece, o Motel X tem uma secção que se chama Quarto Perdido, onde passa filmes de terror fantástico, portugueses, e este ano vai ter A Noite de Valpurgis, de Noemi Delgado, e A Maldição de Marialva, do António de Macedo, que são filmes, eu tento sempre ver os filmes portugueses no Motel X porque é difícil ver estes filmes se não for assim. Alguns uhum, deles estão desaparecidos há muitos anos ou não passam nos cinemas há muitos anos, não há cópias em DVD, não há como os encontrar e acho que são oportunidades, infelizmente são quase únicas. São oportunidades quase únicas e que vale a pena explorar. Depois, só dar aqui umas pequenas achegas, coisas que me chamaram a atenção. Uma delas, até porque é um filme que eu já vi, o filme Hollow Road, de Baba Kanvari, que é um realizador também que já passou no Model X com um filme que eu gostei muito, que foi o Under the Shadow, é um realizador iraniano, que há 3 4 5 6 anos, já não sei. Foi um dos filmes que eu gostei mais de ver nessa edição. Um filme com a Rosamund Pike e Matthew Rhys, que é um thriller psicológico que se passa praticamente todo dentro de um carro, quando este casal está
ao telefone com a filha que parece ter tido um acidente e que eles à distância querem tentar perceber o que é e como é que podem ajudar. É um filme que é sempre um acumular de tensão, com alguns toques de surreal, que eu achei muito interessante. Outro nome é o filme Chime, do Kurosawa, do Kiyoshi Kurosawa, que está de volta ao Motel X, também é um frequente convidado, pelo menos os seus filmes, não ele, que vai ser apresentado numa sessão tripla, que acho que não me lembro de ter visto ainda no Motel X, sessões duplas já algumas, mas sessão tripla com outros dois filmes japoneses. Uh, o Mas destaque ainda já para... agora, Diz? José, fica só a curiosidade que ela é tripla, porque o filme do Kiyoshi Kurosawa tem só 40 minutos. Portanto, também aqui é Pois, algo pois, que não é claro, tradicional, vá, digamos assim. claro. Uh, o, um destaque é sem dúvida o filme The Run, de Paul Rasheit, que é um filme interativo, ou seja, é um filme em que as pessoas na sala vão ter momentos em que vão ter que decidir para onde é que a história vai. Imagino que perante algumas opções que serão dadas. Não sei qual é a orgânica, como é que isto exatamente irá funcionar, mas que tem tudo para correr muito mal ou para correr muito bem. Não faço ideia o que é S- que irá acontecer. Só por Diz, curiosidade, tu diz. viste o trailer? Não. Não, não vi. Pois é porque eu também fiquei ligeiramente intrigado com o conceito e com a experiência. Mas depois vi o trailer e acon- imagino eu, agora estou a imaginar, porque ainda não vi o filme, a experiência poderá ser prejudicada pelo facto de que o filme parece horrível. E isto sendo totalmente Pronto, honesto, isso aqui totalmente não franco. faço ideia, Sim. tenho apenas curiosidade pela experiência e mais por saber o quão possível é fazer isto funcionar de um modo orgânico e de um modo em que não quebre ritmos, não é? Nós num Uhum. filme estamos a ver um ritmo e depois de dizerem vamos lá parar um bocadinho, vamos tomar uma decisão, Eu, eu saímos presumo, de... eu presumo que os espectadores têm um aparelho na mão onde carregam para um lado ou para o outro Isso conforme seria em vai tempo aparecendo no real. ecrã. Sim, penso que sim. Penso que é Pronto, isso. isso ajudará. Vou tentar participar só para saber contar como é que foi, quanto mais não seja por isso. De resto, tinha aqui a nota para o filme de encerramento, que é o filme The Long Walk, do Francis Lawrence, É que é de uma história abertura. Filme de abertura. é de abertura. Desculpa, É de tinha isto abertura, enganado. sim. Eh, Portanto, abertura já na terça-feira, que é a adaptação de uma história do Stephen King, é um filme que vai estar nos cinemas em Portugal logo na semana seguinte, parece-me, ou na mesma semana até, não sei se, Talvez até na acho que mesma, vai sim. mesmo Sim. coincidir com o festival. Mas, Ahm, mas, que, mas que é um filme que está a ser também esperado com alguma expectativa, sim. Pois, e, e algumas curiosidades, como por exemplo, termos nesta ação filmes de pessoas como Tina Romero, a filha de George Romero, que surge com um filme chamado Queens of the Dead, e Uhum, o filme de uma senhora chamada Julie Pacino, a filha do Al Pacino, que uhum, tem um filme chamado I Live Here Now, e é engraçado ver como, como diz os ingleses, a maçã não cai longe da árvore e as filhas de atores e realizadores estão a entrar, e também se calhar mais importante ainda, ver como cada vez mais, as nossas listas seguintes também serão um exemplo disso, cada vez mais temos mulheres a realizar terror, coisa que aqui há 20 anos e daí para trás acho que era praticamente impossível ver mulheres como realizadoras de filmes de terror. E uhum. cada vez mais são nomes a ter em conta e se calhar perspectivas diferentes que vêm enriquecer e vêm trazer algo de novo a um género que às vezes parece muito, muito, muito batido, não Preso é? nos seus Sim, estereótipos, não é? sim. Sim, eu gostava de reforçar esta variedade de oferta de um festival como o Motel X. E o que tu disseste é totalmente verdade, até porque nos tempos que nós vivemos, acontece nós termos acesso facilitado a muitos títulos, não é? E como tu disseste, fizeste aqui recomendações de filmes que tu inclusivamente já tiveste a oportunidade de ver. Uhum. E, portanto, em havendo essa
facilidade, ou seja, isto também é ditado pelas leis do mercado, não é? Porque apesar de nós termos tido a oportunidade de ver, eles ainda não estrearam no mercado português e para todos os efeitos, em termos E de alguns sala, não são estrearão, novidade. não é? E E alguns não alguns não estrearão. estrearão, e em termos de sala é novidade. Uhum. Isto para não falar de que ver um filme em sala, para mim, ainda Claro, continua a claro, ser uma claro. experiência muito melhor do que ver em casa. Agora, o que tu dizes é verdade. Em havendo esta possibilidade de não ver esses filmes aí, mas ter a oportunidade de os ver, torna-se até mais aliciante, como tu disseste, ver as coisas que são raras, não é? Ver as coisas que, Uhum. se calhar, é a única oportunidade que tens de meter os olhos em cima Claro. desses títulos. E, portanto, pronto, era só para fazer esse sublinhado. Eu, da minha parte, estou na expectativa para ver duas curtas-metragens que vão passar na mesma sessão. Portanto, há várias sessões de curtas-metragens. Curiosamente, estas duas que eu estou interessado ahm, vão passar na mesma sessão. E eu estou interessado também por motivos não totalmente altruístas, mas porque são duas curtas realizadas por convidados recentes do segundo take. Estou a falar do Ataman Void, do Gonçalo Almeida, um filme que tem sido premiado em alguns festivais internacionais, inclusive no Japão. Um, e o Pimple, ou Borbulha, do Fernando Al. Portanto, que quem viu o trailer também perceberá que é um filme à imagem do seu autor, com bastante gore e parece-me sentido de humor. Portanto, essa era uma das minhas recomendações. Se tiverem a oportunidade, nós também temos tendência para gravitar para as longas-metragens, mas às vezes é muito interessante perceber o que é que se anda a fazer do ponto de vista das curtas e poder, numa sessão de 1 hora e meia ou 2 horas, ver 5, 6, 7 filmes de um formato que não estamos habituados a ver no cinema. A outra coisa, que isto não é tanto uma recomendação, mas é mais uma expectativa minha também, é para ver a sessão dupla do Toxic Avenger. Isto por duas razões distintas. A primeira é porque este remake do clássico da Troma, que foi realizado pelo Macon Blair e que tem alguns nomes sonantes, é um filme que teve na gaveta para aí uns 2 anos e que nós, durante algum tempo, pensávamos que não íamos ter a oportunidade de ver. É um filme que o Elijah Wood, para quem segue estas coisas no Instagram, tem andado também a promover fortemente, que foi lançado agora nos Estados Unidos, finalmente. E que é um filme que acho que faz jus à série Z, digamos assim, que é o original, no qual ele se baseia, em que acho que há muito sentido de humor, muito gore, que é suposto fazer-nos, se calhar em igual medida, fechar os olhos, mas também esboçar um sorriso, e portanto estou na expectativa para ver esse filme. E em segundo lugar, também porque eu nunca vi o Toxic Avenger original, portanto vou matar dois coelhos numa cajadada, que é não só ver o remake, como ver então esse produto, que é um dos títulos mais famosos da Troma, que pronto, é uma empresa de série Z que ainda hoje tem os seus seguidores. Um, e se calhar, em termos de Motel X, são estas as recomendações, ou pelo menos estas, alguns apontamentos. Não se esqueçam de passar pelo lounge, espreitar os livros, ver se encontram lá o Olhar o Medo. E mesmo que já o tenham, levem lá um amigo ou dois e se calhar depois de lhes terem oferecido um ou dois gins lá da bancada dos gins, espero eu que haja gin como houve o ano passado, talvez convencem-no a levar uma ou duas Então cópias para dar ao pai ou foi à por mãe. isso que vendemos tantos livros lá o ano passado, porque Não, não, nós aliás, tivemos lá há há 2 dois anos. anos. Foi há dois O ano anos. passado não tínhamos Eu os há livros. 2 anos não me lembro da ver gin, mas o ano passado havia e estavam a oferecê-lo. Ah, Portanto, é isso. pois Levem é, os então vossos este ano amigos, deem-lhe uns com gin copos ainda vamos vender mais. e metam-lhe o E Olhar além o Medo disso, à frente. comprem, claro, agradecemos e metam 2 dedos de conversa connosco se nos encontrarem. Nós devemos andar por Sim. lá quase todos os dias, se não os 2, um de nós pelo menos estará por ali. E Sim, sim. digam qualquer Eu coisa. planeio, a não ser que algo de errado aconteça, planeio andar por lá todos os dias, e portanto é isso. Se nos virem, não se acanhem. Nós gostamos sempre de encontrar quem nos ouve, e quem nos vê sem ser a nossa família, não é? Portanto, o Motel X é uma celebração de filmes de terror.
nós escrevemos escrevemos um livro dedicado ao cinema de terror e, portanto, como eu disse na introdução, num ano tão prolífico, decidimos partilhar aqui também alguns títulos daqueles que a gente viu este ano. E vamos fazer aqui uma contagem crescente, não é? Em que cada um de nós vai partilhar do quarto ao segundo lugar os seus filmes ou as suas recomendações dos filmes que viu este ano. E depois temos um primeiro lugar comum que vamos, esse sim, analisar um pouco mais profundamente. Portanto, José, queres começar tu? Revelas o teu quarto lugar em termos de Pode recomendações ser. aqui? Então, como eu disse no princípio, isto é uma brincadeira nossa, claro, até porque o livro, o nosso livro, uma das coisas que até tem sido mais elogiado, se calhar, tem sido as listas de filmes que nós sugerimos, de acordo com os géneros que nós discutimos, para complementar todos os textos que lá estão, e então resolvemos fazer quase como se fosse uma espécie de atualização dessas listas para 2025, pelo menos a parte de 2025 que lá vai, em que cada um de nós deu aqui alguns títulos e depois percebemos que alguns títulos até eram comuns e baralhámos isto um bocadinho e vamos lá ver o que é que dá. Então, para número 4, eu tenho escolhido um filme que está ainda nas salas, acho que está ainda nas salas, que é o filme Weapons, do Zach Cregger. Para quem é fã de terror, conhecerá o realizador como o realizador de um filme que esteve bastante na guerra há pouco tempo, foi o Barbarian. E, e é um filme de que eu gostei, ia dizer moderadamente, pronto, não é que eu seja um fã acérrimo de tudo o que se passa neste filme, mas é um filme que eu acho que tem bastante mérito pela forma de criar mistério, acima de tudo mistério, antes de terror. O que se passa é um filme de mistério, em que nós temos uma história em que começa logo com o anúncio desse mistério, que é numa cidadezinha americana, daquelas muitas que nós vemos dos filmes, aquelas cidades de província, numa noite todas as crianças de uma sala de aulas, que frequentavam a mesma sala de aulas, desaparecem, saindo de casa, como depois se verá nas câmaras de vigilância, todas à mesma hora. Todas menos uma. Um, Obviamente, isso vai lançar suspeitas sobre, primeiro, a professora, embora a professora, sabendo-se ou dizendo-se inocente, eh, faz- tente lançar as suspeitas sobre o aluno que a quem não aconteceu nada, e a partir daqui gera-se uma história com algum surrealismo, com muito mistério, como eu disse, com um acumular de tensão que advém também não só da paciência com que a história nos é contada e escondida ao mesmo tempo, como também uh, de um artifício narrativo, que se calhar não vale a pena aqui divulgar muito. Uh, Aquilo ou então digo já tudo e dizer que é aquilo que muito chamam o efeito Rashomon, que é quando uma história é contada a partir de várias perspectivas, e que, para mim, no total, não só o filme está muito bem filmado, com uma bonita fotografia, como temos um mistério muito bem escondido durante muito tempo, cria um acumular de tensão, com algumas cenas de susto pelo meio, mas não é um filme que choque tanto no jumpscare ou naqueles sustos imediatos. Por tudo isto, eu achei que era um filme que tinha algo relevante para dizer, não no sentido de mensagem, mas dizer no sentido de cinema de terror. Uh, o filme perde-se um pouco na parte final para mim, porque a dada altura o segredo é revelado e, como acontece tantas vezes nos filmes de terror, depois do segredo ser revelado, o final é assim uma espécie de corrida entre os bons e os maus a ver quem é que apanha quem, e o filme parece que deixa de ser aquilo que era antes e passa a ser só esse desenlace final. Para mim perde aí um pouco de força. Mas é isto, e acho que é um filme que, para quem quer ver cinema de terror que não está sempre a jogar com os mesmos tropos de casas assombradas e fantasmas que nos assustam e bruxas e bruxas não que aqui por acaso há uma, mas freiras maléficas e não sei o quê, acho que poderá encontrar aqui alguma novidade. Não sei se.
sim. Concordas? Este é o primeiro título em que nós discordamos, mas eu não vou perder grande tempo a refutar a tua opinião, no sentido em que é a tua opinião, e a minha pode ser ouvida no episódio precisamente que eu gravei com o Fernando Alves, dedicado a este filme. Digo só em jeito de resumo desta minha opinião, de que eu penso que este é um daqueles casos em que o filme é muito menos inteligente do que aquilo que aparenta ser e do que aquilo que pensa que é. E acho que é um daqueles casos em que é a forma, hum, em que é a forma sobre a substância e que no fundo, espremendo, hum, ele pisca o olho a temáticas que nunca explora. E, portanto, eu acho que é um daqueles casos do O Rei Vai Nu, no sentido em que este foi o fenómeno que isto ultrapassou os 200 milhões de dólares na bilheteira mundial, o que para um filme de terror de relativo baixo orçamento, ou de um orçamento moderado, é um feito. Mas, para ser honesto, acho que não se podia falar do verão ou do ano de 2025 no que diz respeito a filmes de terror sem falar do Weapons. Portanto, eu também acabo por agradecer essa tua escolha. Eu não sou fã do filme. Ahm, Deixa-me só dizer uma coisa, isto não é para sim. estarmos aqui a debater o filme, mas Uhum, para debater uma ideia ao lado do filme, que é, uhum, eu não discordo de nada do que tu disseste. Como eu disse, eu sou fã moderado do filme, mas achei que era bom falar nele. Mas o que eu diria, e aí é onde eu discordo de ti, se calhar, é dizer uhum, que eh, às vezes basta a forma. O filme não tem que ter sempre substância. Isto em geral, não estou a falar uhum, deste filme em particular. Quando há muitos filmes que a mim me tocam pela forma, e eu não vou uhum, dizer a seguir: "Ah, mas não tem substância, só tem forma". Se essa forma foi o ponto por onde o filme me tocou, eu já estou satisfeito com alguma coisa. uhum. E aqui se calhar é por isso que eu neste filme gosto mais um bocadinho do que tu, embora não tenda a discordar da tua opinião. Sim, e passando rapidamente ao próximo, também deixa-me só dizer que o que me aconteceu foi que eu achei que o filme estava a ser extremamente eficaz na tensão que construía e que num determinado ponto que eu não vou estragar, essa tensão foi totalmente esvaziada e, portanto, o filme para mim acabou de- num. Portanto, em vez de acabar num pico, não é? Desceu. E a partir do momento em que essa tensão foi esvaziada, o filme para mim deixou de funcionar. Pronto. Mas eu tenho a perfeita noção de que estou até numa minoria, dado o êxito de bilheteira deste filme, mas eu também não me importo nada disso, até porque vai saber, este filme fica nos anais da história e eu daqui a 10 anos vou dizer, ok, eu estava errado. Pronto, não tenho problema com isso. E Mas o certo e o errado não tem nada a ver com maiorias, não te preocupes com isso. Passa à frente. não, correto, correto. A questão é que normalmente costuma-se dizer que nunca devemos ou não deveríamos criticar filmes quando eles saem porque o tempo é que lhes dá Isso é importância, não é? verdade. Muitas Pronto. vezes mudamos de opinião, não é? Começamos a ver as coisas com outros olhos. Isso a mim acontece, pelo menos. Há Não, pessoas que dizem que nunca lhes acontece, que viram a coisa uma e vez já e tive, ficou. e já tiveste críticos profissionais que, passado 10 anos, disseram: não, não, efetivamente o Blade Runner é uma obra-prima e eu estava enganado. Coisas desse género, não é? Mas, Pois, pois. hum, enfim, eu só posso ser honesto naquilo que foi a minha reação na sala de cinema. Pronto. E foi isto. O meu quarto lugar é um filme que se chama Together, que também passou pelas nossas salas, que é interpretado por um casal que é um casal na vida real, e eu digo isto porque isto tem relevância, porque o filme é sobre a relação desse casal, precisamente. E na prática, a forma como uma relação pode redefinir aquilo que é a identidade das pessoas que constituem esse casal. Redefinir de forma radical, de forma gráfica. Hum, É um filme que eu também já li e ouvi algumas críticas com as quais eu concordo, também não consigo deixar de concordar, que é o facto de que não há subtileza neste filme e o tema é apresentado logo na premissa e depois não varia mais, nem é enriquecido. No entanto, para mim foi uma viagem
que eu gostei de fazer com este filme, no sentido em que não é original, não nos vai surpreender por aí além, mas eu acho que está bem interpretado, que consegue trazer alguma tensão e que, apesar da sua falta de subtileza, nos deixa a pensar em alguns conceitos que fazem com que este definitivamente não seja um bom date movie, porque pode pôr os casais a pensar na sua própria relação e a coisa sair azedada da sala de cinema. Não sei, José, se queres acrescentar alguma coisa em relação a este. Não tenho muito mais a dizer, porque eu senti aquilo que tu disseste, que o filme esvazia-se muito cedo e depois, lá está, o que fica é a forma, não é? Vai-se explorando a forma que aqui é a exploração do chamado body horror, Uhum. que vai ganhando contornos cada vez mais assumidos ao longo do filme, porque depois disso não há muito mais, porque é como se tudo fosse um pouco expectável. E depois aquilo que também é dado logo desde o princípio, e se calhar onde estraga mesmo a subtileza toda, é no facto do filme partir daquela conversa do Platão no banquete, no diálogo dele, o banquete ou simpósio, em que se discutem diversas formas de encarar o amor, e uma Uhum. delas é usada neste filme, como base para este filme, e é referida até no filme, e os personagens falam nisso, portanto, é mesmo toda essa falta de subtileza. Sim, Diz lá em casa que perceberem, "Oh, atenção, estamos a falar disto, exatamente. livro-se, ler o Platão, o filme é isto, estão a perceber agora porque é que nós estamos a fazer estas metáforas, no fundo já nem são metáforas, porque isto já está tudo dado. Não vamos Ahm, enganar ninguém. É um filme é, em que as personagens se sentam para explicar o filme, não é? é. Pronto. Agora, E eu ainda assim, dentro dos constrangimentos destes tropos, eu achei que era um filme que estava. Era consistente. Levou-me numa viagem que eu sabia para onde ia, mas não descarrilou e eu acho tenho um que. problema, e acho que é daqueles problemas que quando nós não os resolvemos, depois não conseguimos ver os filmes como Uhum. deve ser. Que é, eu não acho piada nenhuma ao Dave Franco. É, sim, mas Parece é que faz assim, sempre aquele papel do menino que fala assim, e é muito chorão, e está sempre muito à beira mais ou do menos, porque ele é um especialista em douchebags, não é? Ele mais vezes aparece numa série ou num filme em que tu dizes eu dava duas lambadas a este do que é aquilo que ele Pois, aqui mas faz. eu em Mas ele todos os não. filmes quero lhe dar 2 lambadas, inclusivamente neste filme, porque ele é aquela personagem, como Neste nós aqui é um vemos em tantos choninhas, é um filmes, choninhas, não é? exato, em que mesmo quando tem algo importante para dizer e pode resolver toda a situação, nós não os queremos ouvir. Sim. E O e o meu filme problema com sofre o um Dave bocadinho disso Franco mesmo. é de um teor mais pessoal. É porque quando eu dei por ela, Alison Brie já estava casada com ele e eu tinha perdido a minha janela. Fora isso, não tenho Pronto, problema mas nenhum. é mais uma razão, é válida, igual, ainda mais Não, válida mas que a minha. ele não, não é muito versátil, mas não. Ou seja, não me causa nenhuma comichão, não me causa, mas compreendo perfeitamente. Também não é nada que seja uma surpresa nem um choque para mim. Vamos ao Então número 3? avancemos para o número 3, sim. O número 3 é mais um exemplo de um filme que eu, quando vi, não sabia que ele ia passar no Motel X, descobri entretanto, que é o filme The Surrender, da Julia Max. Cá está, mais uma mulher a fazer terror. Que é um filme bastante pesado, que me espantou a mim pela novidade, pelos conceitos que toca. É um filme quase experimental, com cenários mínimos, uma iluminação também mínima, onde tudo se passa numa casa, onde uma mãe e uma filha decidem, mais pela mãe do que pela filha, tentar ressuscitar o marido e pai que morreu. E para isso chama uma espécie de um xamã, um mágico, um vidente, seja quem for, que disse que há um ritual que permite trazer à vida o senhor. E então, a partir daí, a filha primeiro não acredita e depois vai-se deixando arrastar pela mãe até para que a mãe eh, fique satisfeita com o assunto e tenha ali alguma esperança, alguma coisa em que pensar. E o filme depois é o, 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 o pôr em prática continuada destes rituais que passa por purificação das próprias pessoas, que começa com o que comem, com o que vestem, e depois vai havendo toda esta
toda esta escalada em que nós partimos de uma negação em que pensamos que estão ali duas pessoas que estão a seguir uma ilusão qualquer, que já pode deixar à beira da loucura, a uma perplexidade daquilo que vai acontecendo e que nos vai deixando cada vez mais desconfortáveis, até ao ponto de já não sabemos muito bem o que estamos a ver, até que ponto é que os cenários e a casa é ela própria ou é já uma outra. Uma outra dimensão, ou se tudo se passa apenas na cabeça daquelas pessoas. O filme é um filme que causa desconforto, que é muito, como eu disse, é um pouco experimental e, portanto, não temos aquelas muletas da narrativa convencional. As coisas saltam um pouco e a nível de cenários não temos também essa muleta de nem sempre sabermos muito bem onde estamos. Basicamente, se quisermos dizer de outra maneira, é um filme que lida, obviamente, com a dor da perda, com a incapacidade dessa aceitação, do saber seguir em frente, deixar as coisas para trás, obviamente, lida com tensões familiares, tanto entre a mãe e filha, que não se entendem assim tão bem, como até sobre o pai, que afinal não era nenhum santo, como se vai percebendo aos poucos, e se calhar não havia grande razão para o fazer voltar. É um filme que, ao contrário dos dois anteriores de que falámos, nunca tem aquele momento de estagnação. É um filme que temos um crescendo de tensão e de desconforto que dura até depois do filme acabar, diria eu. E eu gostei muito disso. Ora, eu aqui não tenho nada a dizer a não ser fico muito curioso para ver o filme, agora no Motel X, porque eu ainda não o tinha visto. Resta dizer que isto é um filme que foi distribuído pela Shudder, por isso ele estar disponível e tu teres visto previamente ao Exato, festival. Ahm, e passamos então ao meu terceiro lugar, que curiosamente mais um filme com ligações ao Motel X, exato. Nós porque vimos-lo em foi conjunto. exatamente, foi o filme que nos foi mostrado na sessão da apresentação da edição deste ano do festival. É um filme que também, eu não quero mentir, mas penso que também foi distribuído pela Shudder. Posso estar errado, mas acho que não. E que é um filme que tem feito também assim algum furor, digamos assim, ou aos poucos e poucos tem ganhado adeptos, que é o The Ugly Stepsister. Isto é um filme, e nem de propósito, mais um realizado por uma senhora, Emily Blichfeld. Eu penso que o filme É é a sueco, primeira, é é norueguês, é a primeira longa-metragem norueguês, mesmo, assim. norueguês. Peço desculpa a todos os noruegueses por ter achado que suecos e noruegueses era a mesma coisa, Eu mas sei porque é que tu achaste isso, é porque o elenco é meio sueco, meio norueguês. Portanto, sim, é, há foi ali por uma isso que fizeste a mistura, não é? confusão, não é? Eu sei que foi. Sim, atenção, Os sotaques baralharam-te. e no genérico final tu vês para lá nomes que tu percebes que aquilo há ali uma equipa multicultural, digamos assim. Mas não precisas de me ajudar, eu sou mesmo ignorante que confundo isto tudo. Mas então, o que dizer sobre The Ugly Stepsister? Pelos vistos, há aqui uma espécie de padrão nas minhas escolhas. Voltamos ao body horror. E isto é uma proposta muito interessante porque conta-nos uma história que eu até tenho alguma relutância em explicar isto, porque se calhar é interessante as pessoas descobrirem ao ver o filme. Mas isto é uma história que nós já conhecemos, uma história que não associaríamos normalmente a um filme de terror. E que nós estamos a ver não só com esta perspectiva horrífica, como estamos a vê-lo da perspectiva de uma personagem que não é, digamos assim, a protagonista naquilo que é o contar dessa história tal como nós a conhecemos. E é um filme que também tem, portanto, isto é um filme de período, que tem música anacrónica e que também fala sobre a imagem da mulher e a autoimagem, melhor dizendo, e aquilo a que eventualmente certas pessoas se sujeitam em nome da beleza, da felicidade, seja do que for. E por isso, este filme também beneficiou de um marketing que o aproximou do sucesso do ano passado, também nestes termos, que é a Substância. Sendo que eu aviso desde já que os filmes são muito diferentes. Essa aproximação é só uma aproximação em termos de marketing, de aproveitamento. E quem vir o trailer vai perceber o que é que eu estou a dizer. Quase que parece um, o reproduzido da fórmula. Também uns lives de Maria Antoniette no que diz respeito a este anacronismo de estarmos a ver gente vestida
com fatos de gala e não sei o quê, com música eletrónica atual. Hum, Agora, tudo isto para dizer que este é um filme para estômagos fortes. Eu não sou o estômago mais forte do mundo. Eu tive que desviar o olhar numa ou duas cenas. Hum, mas lá está, como todos os bons filmes que são violentos e que são duros, hum, na história que está a ser contada, eu penso que são cenas que se justificam, que não aparecem como gratuitas e que serve só para nos perturbar naquilo que deve ser uma história perturbadora. E portanto, fica aqui a minha recomendação por The Ugly Stepsister, que eu penso que ele estreou recentemente nas nossas salas, comercialmente Sim, também, sim, o que é sim, sim. espantoso. O que é Há 2 espantoso. semanas, talvez. Pronto, o que Sim. significa que se calhar com alguma sorte, eu agora estou a falar de cabeça, não tenho aqui à frente esses dados, mas com alguma sorte, quem possa ter ficado interessado pode também ainda procurar ver se o consegue ver no cinema. Olha, eu acrescento Algum. que digo algo um bocadinho ao lado do filme, que é, eu gosto muito da ideia de pegar nos contos de fadas, reimaginá-los, os nossos contos conhecidos da nossa infância, Uhum, uhum, reimaginá-los de uma perspectiva terrífica. Porque uhum, eu insisto que o terror tem muitas vezes a função hoje o terror, os contos de terror, têm muitas vezes a função que tinham esses contos de fadas há 200, há 500 anos, que eram aqueles contos morais, os contos que nos queriam ensinar alguma coisa e meter medo às pessoas, e explicar o que deviam fazer e não deviam fazer. Os contos de fada conhecidos, têm essa função. E têm outra coisa que se perdeu com o tempo, e muitas vezes por culpa da Disney, que foi o retirar-lhes exatamente os lados horríficos, porque alguns desses contos de fadas no seu início eram muito macabros, muito horríficos. E isso foi-se perdendo para agradar a todos e a Disney depois deu uma chanada final ao fazer de tudo, tudo muito fofinho. Quando eu vejo um filme que faz exatamente a viagem contrária, voltar ao horrífico, fico sempre muito contente. Ahm, Posso não ser um fã enorme deste filme, mas gostei de o ver e até digo mais em relação ao The Substance, que foi um filme de que eu não percebi o hype, eu prefiro este. ok, já não és a primeira pessoa que eu ouço dizer isso. Não é o meu caso, eu prefiro o The Substance, mas também não me espanta. Ou seja, acho que não está a ser dito nada polémico ou muito Oh polémico bolas, neste, eu a neste, tentar. neste. Não, não, atenção, se calhar a maior polémica vem agora com a tua próxima escolha, porque Ah, não sim? sei se é não sei se é um filme que é bem encarado por os fãs mais hardcore do género, vá, digamos assim. Ah, mas Ahm, isso também não me chateia minimamente. Pronto. Exatamente, por aí que eu posso pegar, que é Uhum, o filme Presence, do Steven Soderbergh, que não é necessariamente um realizador conotado com o terror, embora já tenha feito algumas coisas por aí parecidas, como por exemplo o Unsane, o filme de 2018, ou então histórias que são elas próprias terríficas, embora os filmes não sejam considerados de terror, filmes como o Side Effects, o Contagion, é uma pessoa obcecada com epidemias e pandemias, as quais são um terror, como nós sabemos. Mas voltando ao Presence, é um filme de um subgénero muito conhecido e popular, que é o das Casas Assombradas, só que é como se houvesse quase que uma reinvenção deste subgénero, porque aqui o fantasma não nos assusta, ehm, o fantasma é a presença do título, através da qual nós vemos a história, como se víssemos o filme através dos olhos dele, se é que se pode dizer que o fantasma tem olhos, ehm, e daí o filme ter este nome, não é? Porque o que nós teremos sempre é a presença e nós, espectadores, somos a presença. O que traz aqui também alguns aspectos quase metafísicos à narrativa sobre o ponto de vista do espectador, que aqui acaba por se tornar uma espécie de protagonista do filme. Não sendo um filme que assuste, não sendo um filme que é feito para assustar ou que nos dê uma personagem fantasmagórica como sendo assustadora, o que é que fica então?
temos uma família que se mudou para uma casa e começa a sentir, ou pelo menos uma ou outra das pessoas começam a sentir uma presença. E a partir desse momento é como se criasse nessa pessoa e em nós uma espécie de mistério sobre o que é que realmente está a acontecer, o que é aquilo. Esse mistério vai se revelar só mesmo na pontinha final do filme e de uma maneira que se calhar nos surpreende e surpreende as personagens, a ponto de eu dizer que é o filme de Casas Assombradas mais comovente que eu já vi e que lida com a definição de família, com a forma como as pessoas acabam por crescer como família durante as contrariedades e a tragédia que poderá estar a ocorrer e que trouxe para mim muito de diferente e muito de novo para este género, que mais uma vez é um género já bastante gasto e onde parece não haver muito para dizer. Eu gostei disso. Se calhar muita gente não considerará sequer um filme de terror, porque não há nada ali que nos assuste, mas o tema é um tema clássico do cinema de terror e por essa reinvenção e pela maneira como está feita e como está bem filmado e como nós estamos dentro de uma casa, mas nada nos parece forçado e a maneira como nós circulamos pela casa e o que vamos descobrindo aos poucos pela casa é bastante, é sempre bastante orgânico e bastante aliciante. Eu gostei do filme. Eu, enquanto amante de cinema, é muito difícil não gostar de descobrir os filmes do Steven Soderbergh, sejam eles melhores ou piores. Porque o Steven Soderbergh é alguém que também tem andado, desde o princípio da sua carreira, a experimentar com a linguagem, com a forma. Uhum. E mesmo que alguns dos seus filmes não sejam totalmente bem sucedidos e alguns sejam mais tradicionais que outros, é alguém que há sempre o interesse de tentar perceber o que é que ele anda a magicar. E este é um daqueles casos em que eu também, se calhar não me tocou tanto como a ti, do ponto de vista emocional, mas que em momento algum me arrependi também de acompanhar esta história, que já agora é engraçado porque é a segunda colaboração recente em filmes de relativamente baixo orçamento com um argumentista que é uma daquelas estrelas de Hollywood, que é o David Koepp, que é o escritor do Parque Jurássico e de imensos blockbusters. Eu não acredito disso, imensos, de muitos blockbusters. Um, e que aqui, já depois do Kimi, que foi escrito pelo David Koepp, uma realização do Soderbergh, parece continuar aqui e também a entrar assim este par pelo experimentalismo. Portanto, eu subscrevo por baixo a recomendação, neste caso não tenho problema nenhum. Ahm, então, o meu segundo lugar é um filme sobre o qual eu espero conseguir fazer jus àquilo que eu quero dizer, que para mim é um filme muito especial e que é o Volta para Mim, Bring Her Back, dos irmãos Filippo, que apareceram aqui há uns anos com o Talk to Me. E que eu acho que eles com este filme conseguem aqui uma coisa que é de louvar. Há quase um braço de ferro neste momento no que diz respeito ao género de terror entre aquilo que é o género tradicional, que algumas pessoas consideram frívolo ou menor, mas que isso é tudo balelas, não é? E aquilo que começou a ser chamado do Elevated Horror, muito por culpa, entre aspas, de produtoras como a A24. A A24 que é a produtora deste filme. E a verdade é que eu renego, e aliás, isso é um dos capítulos deste livro, é um artigo em que eu renego o próprio conceito do Elevated Horror, mas nós temos que reconhecer que há muitos filmes que têm ambições de talvez extravasar aquela normalidade dos filmes de terror para serem sobre coisas muito significativas. E de há uns anos para cá temos visto que os filmes têm que ser sempre sobre qualquer coisa. O trauma, não é? Está muito na moda o trauma. Os protagonistas dos filmes de terror parece que têm que ter sempre uma experiência traumática no seu passado que vão ter que lidar durante o filme. E às vezes nós vemos esses filmes e pensamos, mas porquê é que não posso estar a ver uma simples história de terror que seja eficiente e que me assuste e que me deixe enervado? Ora, para mim, o Bring Her Back
é um filme que consegue ser tudo isto ao mesmo tempo, num pacote que funciona a 100%. Ou seja, é um filme que não tenta ser pós-moderno, que não tenta reinventar a linguagem. É um filme que é feito para assustar, é um filme sério, pesado, e que consegue lidar com temas e que a gente consegue reconhecê-los lá, mas que isso não são, digamos assim, batotas na narrativa ou algo metido a martelo, que é completamente orgânico na história. Eu não quero revelar muito sobre a história, portanto, a minha abordagem a dar estas recomendações é ligeiramente diferente do José. O José tem feito uma sinopse dos filmes. Eu aqui sugiro que descubram. Agora, tenham noção de que este é um filme que vos vai possivelmente deprimir e deixar deprimido durante 1 ou 2 dias depois de o ver. Tem uma interpretação que para mim é inesperada da Sally Hawkins. Se vocês imaginarem aquela alegre mãe de família dos Paddingtons, não é? E de outros muitos filmes, não é? Que agora pensando bem, depois dela ter entrado na forma da água, se calhar não é assim tão inesperado, se bem que a personagem é totalmente diferente daquilo que eu já tinha visto ela fazer. E aquilo para mim são excelentes atores jovens. Para mim, são atores que. Isto são revelações, eu não sei como é que se fala mais nesta gente que por aqui anda. É um filme que consegue criar um ambiente sinistro, consegue introduzir desconforto, consegue ter cenas gráficas e consegue dosear isto tudo por uma história que vai, digamos, penetrando cada vez mais no mais negro da alma, digamos assim, destas personagens. E que tem aqui, digamos assim, um conjunto de personagens que aparecem como hum, pontos de hum, pontos de portos de abrigo, não é? Para miúdos que estão traumatizados, efetivamente, e que depois aquilo que devia ser quem está a apoiar é, na verdade, a causa hum, da dor, da violência, para fins completamente inimagináveis. Portanto, não sei se tu se calhar estás-me a ouvir já e a pensar, epá, este gajo está a vender um filme muito melhor do que aquilo que eu vi, mas Não, não sei se concordarás. poderia pensar que estás a vendê-lo mal, mas não, Achas que não sim? que. Ok. Então, Não sei, estou a brincar, estou a brincar. Porque às vezes, eu já estava a pensar, às vezes, como aconteceu logo com o Weapons, eu concordo com as tuas críticas, mas não concordo com o peso delas, se é que me faço hum, entender. Ou seja, para mim isso não é tão negativo como poderá ser para ti. uhum. Aqui se calhar foi um bocadinho ao contrário. Ou seja, eu gostei tanto do Foi filme quanto tu, hiperbólico. Foi hiperbólico. eh, eu gostei tanto do filme quanto tu, mas se calhar não pelas mesmas razões. Se calhar, Ok, se ok. calhar Bom, então, mas isso também não é mau. Isso também não é mau, não é? eh, porque, porque eu se calhar não quis pensar tanto sobre o filme, embora o filme tenha temas, não é? E tu estavas a falar que não há traumas, não, aqui há um trauma, há o trauma da perda, não é? É Não, não, transversal a todas desculpa. as Ma- personagens. Mas eu não disse que não há traumas. O que eu digo é que consegue ser um filme que incorpora o trauma, mas que hum, não é, não é um filme cujo trauma é a chave que vai levá-lo para ser mais do que um filme de terror. O trauma está lá, mas este filme é um Ok, filme de percebi, terror percebo, puro. percebo, Ok? percebo. Não se vai gostar do filme pelo trauma, mas sim pelo Sim, terror. exatamente, exatamente. Pronto, o trauma está lá, claro, o trauma da perda, e nesse sentido, este filme tem alguns paralelos com aquele filme de que eu falei, de Surrender, porque mais uma vez, bom, não é spoiler, porque o nome deste filme é Bring Her Back, está tudo dito. Eu falei um bocadinho de Surrender e as pessoas percebem então o que é que os filmes têm em comum. Uhum, Mas aquilo uhum, que eu mais gostei foi essencialmente o desconforto que é criado para com as duas crianças que são o centro da história e que é sempre crescente, eh, de um momento em que aqueles momentos que nós temos numa história em que pensamos talvez aqui alguma coisa não esteja bem, mas não consigo perceber o que é, até isto não está nada bem,
e acabar nunca pensei que fosse tão longe. E o filme faz Sim, isto, sim. progressivamente. E cada vez que nós E é um estamos. daqueles filmes, sim, desculpa José, é um daqueles filmes em que ninguém sai bem. Ou Exato, seja, não há a resolução do trauma, não há melhores dias virão. E efetivamente aquilo que tu estás a dizer, eu também não quero estragar o filme a ninguém que não o tenha visto, mas eu não acredito que isto está a acontecer a esta personagem. exato. Estás a, E, não é? e que vai sempre escalando, e nós vamos dizer isso várias vezes ao longo do filme, no sentido de pensarmos isto é o pior que pode acontecer a esta personagem, e de repente Uhum, estão a acontecer coisas piores, não a personagem sim. só, mas é toda a narrativa, não é? Tudo aquilo que nós vamos descobrindo. E depois o filme tem algo que para mim é importante, cada vez mais importante nestes filmes de terror, e não só no terror, mas é dele que estamos a falar agora, que é como eu me queixei no Weapons e se calhar um pouquinho também no Together, o que nós temos mais vezes no cinema, infelizmente, são filmes em que parecem ter uma premissa interessante e até pode estar a ser bem desenvolvida a dada altura, mas que depois dos dados serem postos em cima da mesa, os filmes não parecem mais do que agora vamos lá apanhar o mal, vamos lá caçá-lo. Tudo o que Uhum, estava para trás está resolvido, percebemos qual é o mistério, percebemos quais são as cartas com que jogamos, agora só falta mesmo caçar o mal, seja com tiros ou com outra coisa qualquer. E os filmes a partir daí perdem muito interesse. Um, e alguns destes filmes, no The Surrender, acho que isso acontece, no The Ugly Stepsister também, e no Bring Her Back também, no Presence também, nestes últimos quatro, nos dois primeiros talvez não. São filmes onde nós nunca vemos um descer desse patamar, é sempre a subir, está sempre a escalar, mesmo até à pontinha final, e alguns deles para lá do fim. E este é um deles, é desses exemplos. sim, Podemos dizer que as coisas continuam a escalar para lá do fim do filme. sem Nunca nos dúvida. dá um descanso. E eu gosto muito disso. E gosto até, principalmente, mais de histórias que não se preocupem em dar-nos uma resposta e explicar-nos um final. Porque não há nada que nos deixe mais desconfortável e mais horrorizados do que não sabermos as coisas. Quando um filme Uhum, consegue fazer isso, como alguns destes filmes de que aqui falamos fazem, hum, já nos deixam desconfortáveis só por isso, já nos deixam mal só por isso, e o terror, o cinema de terror tem um pouco essa, ou tem muito essa premissa, que é fazer-nos sentir desconfortáveis, obviamente, não para isso, para outras sensações temos outros géneros, não é? uhum, E uhum, por isso gostei muito deste filme por causa disso, por essa capacidade de nos estar sempre a surpreender com coisas muito sim. más e de nunca nos dar descanso. E sendo que este par de irmãos que eram estrelas do YouTube na Austrália, depois do Talk to Me e deste filme, acho que se começam a consolidar como autores a ter em conta Sim, e a sim. estarmos Embora atentos. sejam 2 filmes muito diferentes, se calhar vale a pena dizê-lo, Certo. não é? Sim, 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 sim. É como se o Talk to Me fosse um filme para adolescentes e o Bring Her Back um filme para pessoas adultas, de certo modo, porque Sim. o Talk to Me lida muito com aquela linguagem dos filmes para adolescentes, em que somos todos jovens e estamos todos a brincar com alguma coisa, depois essa brincadeira corre mal. Uhum. E que é o que acontece, por exemplo, no Slasher e em muitos outros filmes. Aqui não temos nada disto, é um filme Que é a única um coisa registro que completamente tem diferente. a única coisa que têm em comum é que continuam a trabalhar a adolescência, não é? E a Sim, mas infância, em termos das suas personagens. não é na perspectiva de jovens adolescentes que vão Não, não, brincar com o não. desconhecido, aqui não tem nada a ver com isso. Nada disso. Então, chegamos ao nosso, número um. Eu penso que é um filme importante, é um filme importante de 2025. Estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer no que diz respeito à época de premiações. É um filme que foi uma aposta do seu realizador, que teve muito nas bocas do mundo por razões erradas. É um filme que alguns até poderão dizer que não é um filme puro de terror, mas eu acho que é respeitoso ao género e que está perfeitamente enquadrado. E que traz e que convida o género para dentro de algo que não parecia ser de terror ao início. Hum, e que tem muitas coisas sobre as quais então vamos agora falar. Estamos a falar Literalmente convida-o para dentro, já que sim, temos exatamente, ali personagens que têm exa que ser convidados, senão não entram.
confesso que isto foi agora, mais ou menos por acaso, mas, foi muito bem dito da minha parte, parabéns. Estamos a falar obviamente de Sinners, Pecadores, o filme do Ryan Coogler, interpretado duplamente pelo Michael B. Jordan e depois também com um elenco, extenso de grande talento. I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Love you, brother. Be careful. I will. With all the things that I seen, I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Till now. Now get back inside. Queres começar, José? Tu tens mais jeito do que eu para fazer sinopses, queres só explicar brevemente de que é que se trata e depois falarmos do filme Sim, é uma propriamente dito? sinopse de 2 linhas em que diz que temos uma história que se passa, salvo erro, nos anos 30, nos Estados Unidos, com 2 irmãos gêmeos que foram para o norte, para Chicago, enriquecer à custa do crime que era típico da zona, e depois voltaram para o sul, não sei se para Louisiana, ou eu já não lembro para onde é, ehm, para abrirem um bar para negros, já que havia a segregação conhecida, Uhum. e são Digamos que eles perseguidos. voltam de lá com dinheiro no bolso, não é? Exato. E fugidos de alguma coisa também, Fugidos de alguma não coisa é? Sim. e mal recebidos pelos brancos que veem aquilo como uma afronta, por alguns dos conhecidos deles que têm contas para ajustar do passado, e criam-se toda uma série de tensões que depois irão ser motivo para algumas das ocorrências do filme. Mas isso depois parece quase secundário quando o filme ganha ali um outro fôlego com a tal entrada do terror. Uh, Uhum. mas em termos de sinopse, acho que não vale a pena dizer mais nada, dizer só que o filme, para mim, estavas a dizer que não, há quem diga que não é um filme puro de terror, o purismo acho que é algo de que eu nunca gostei muito, porque o que é isso do purismo? Este filme, decididamente, é um filme que cruza géneros e Sim. que convida também, vou voltar a continuar a usar a palavra, convida vários géneros. E falo, não por desleixo, mas sim porque sabe muito bem o que está a fazer e porque percebe que resulta. E eu E relembro, José, que nós no Olhar o Medo, também de certa forma desafiámos aquilo que eram as convenções tradicionais do género e também, continuando no mesmo tema, convidámos títulos para o livro que muitas pessoas poderiam torcer o nariz à partida de exato, se isto é terror ou não. E, portanto, para nós é algo que até nos interessa estar exato. permanentemente a perceber que as fronteiras são muito latas e até muito difusas quando se diz quando se trata do género de terror. E uma outra curiosidade que é, estamos a falar de um realizador que é o Michael B. Jordan, que será Realizador mais conhecido, Ryan desculpa, Coogler. o Ryan Coogler, que será conhecido do grande público por filmes como o Black Panther ou Creed, que são filmes que não são filmes decididamente de terror, o que para mim é muito salutar ver, e ainda há pouco falámos do Steve Soderbergh, é muito salutar ver realizadores que não estão associados ao terror a não terem medo de experimentar com o terror e Uhum. trazerem as suas ideias e outros interesses para o terror e ajudarem a rejuvenescer o terror, porque senão ficamos, pronto, não quero falar mal do George Romero ou de outros
de outros grandes nomes do terror, mas acabamos por ficar presos em determinados nichos, não é? E eu Uhum. acho que isso também não é saudável, é muito mais saudável ver sangue, olha, mais outra palavra aqui boa neste filme, ver sangue novo entrar para este mundo do cinema de terror, que é isso que eu acho que propositadamente o Ryan Coogler quis fazer com essa tal mistura de géneros, mas diz tu mais coisas. Sim. Olha, deixa-me dizer que eu não tenho interesse nenhum no Black Panther. Não sou fã. E não vi o primeiro filme do Ryan Coogler porque era um tema, aquilo era a recriação de uma história real de violência racista. E por causa do tema do filme eu nunca tive coragem de ver. Até, aliás, foi o Salvo filme que erro deu a também conhecer. com o Michael B. Jordan. Foi o filme que deu a conhecer o Michael B. Jordan e eles têm colaborado sempre. Pois, pois. Mas isto eu tenho a dizer que o Sinners é um dos meus filmes favoritos deste ano e há um podcast do Universos Paralelos dedicado ao Rocky em que eu professo que o Creed é o meu filme da saga favorito. Portanto, eu acho que isto começa aqui a desenhar-se, que eu sou um fã do Ryan Coogler. Não sei o que é que ele, não sei qual é a fórmula mágica que ele tem, mas o cinema dele funciona. Bem, em parte pelo carisma do Michael B. Jordan. Carisma e qualidade como ator. Ele é uma estrela. E o primeiro feito deste filme é esta coisa que quando nós ouvimos, quando as coisas estão em produção e nós ouvimos, que deixam-nos sempre de pé atrás, que é o quê? O Michael B. Jordan está a fazer 2 papéis de gêmeos, pá, isto vai ser uma charupada, porque é um filme que vai estar preso aos constrangimentos dos efeitos especiais e tudo mais. Nós chegámos a um momento no que diz respeito à tecnologia que eu não consigo ver uma costura e em momento algum eu duvido de que estão duas personagens distintas a interagir no ecrã. E isso para mim é o primeiro feito do Sinners. Ahm, Depois é o facto de que é um filme que, e eu penso que está sempre presente no cinema do Ryan Coogler, pelo menos daquele que eu vi, mesmo daquele que eu gosto menos, em que a raça é aquilo que está tematicamente à frente. É aquilo que mais importa. Mas aquilo que o Ryan Coogler consegue fazer é ter a mão leve, não ter a mão pesada para tratar do, da questão racial. E o que é que acabamos por ter aqui? Acabamos por ter aqui de que isto é mais uma celebração de uma certa cultura, que é a do Ryan Coogler, de um certo povo, através de uma coisa que para mim foi inesperado, que é a música. E, de repente, o que nós estamos a fazer uma série de comentários em que estamos a apontar efetivamente o dedo ao racismo, estamos a apontar o dedo à desigualdade. Ahm, Nós temos personagens também aqui que são orientais, que também toda a gente sabe que foi um povo que foi, de certa forma, foi usado e abusado naquilo que foi o crescer da América. Mas, no entanto, estamos a fazê-lo através de uma celebração, e isso para mim foi muito interessante. E depois estamos a usar elementos de terror para criar aqui algumas metáforas que não são imediatamente óbvias. Estamos aqui a falar sobre apropriação, estamos a falar aqui sobre aquilo que também já era falado de certa forma no Get Out, não é? Que é, digamos, a cultura negra ser apropriada e ser quase disseminada, digamos assim, em coisas que vão torná-la irreconhecível e que vão, digamos, ser aproveitadas por outros grupos. E eu não sei, eu estou aqui com alguma dificuldade porque tu ainda não fizeste spoilers, eu também não sei se queria estragar o filme, mas basicamente há aqui, há aqui um sugar literal, digamos assim, daquilo que é a alma de um determinado povo que a única coisa que quer fazer é ter o seu canto onde podem divertir-se, beber uns copos, ouvir
uma música, e eu achei que isto funcionava. Eu achei que isto funcionava. Não é propriamente a coisa mais subtil do mundo, mas eu também acho que a subtileza muitas vezes é hum, sobrevalorizada no sentido em que nem sempre a subtileza é a coisa mais importante num filme. E aqui estamos a falar de um filme com uma fotografia extraordinária, com um ritmo e uma capacidade de lidar com isto tudo, sendo um objeto de entretenimento, sendo um objeto que tem uma propulsão em que tu estás constantemente entretido, e quando dás por ti estás a pensar em coisas, estás a ver, epá, espera aí. Ou seja, o que faz com que algo que podia ser muito pesado, podia ser hum, bastante óbvio e visto e batido, acabou por se revelar totalmente original e fresco, na minha opinião. Disseste tudo, eu não tenho quase mais nada para dizer, portanto agora eu vou tentar repetir tudo o que tu disseste por outras palavras. Portanto, mais bem dito, vá. Isso já não sei, isso já não garanto. Pronto, tu tocaste os pontos principais. Eu queria dizer, como um bocado em sequência do que eu disse antes, sobre a forma num filme e como um filme de terror às vezes me pode, lá está, terror e sem ser terror, mas aqui no terror, me pode fascinar pela forma ou pela estética. Nesse momento eu não estar muito preocupado se os temas estão bem desenvolvidos ou não. Aliás, nós no Universos Paralelos fizemos um episódio sobre Dario Argento, que é alguém de quem nós assumimos que as suas histórias muitas vezes eram coladas com fita cola muito manhosa, mas no entanto criava momentos e criava episódios dentro dos filmes que ainda hoje são icónicos. Eu acho que os filmes não têm que dar sempre o mesmo para que eu goste deles. Há filmes que eu gosto mais por umas coisas, outros por outras, e os filmes não são incompletos por não terem por uns não terem aquilo que os outros têm de melhor. É essa diversidade que eu acho que torna o cinema fascinante. E neste caso, quando se fala em entretenimento, que é uma componente muito importante deste filme, não deve ser dita, e porque às vezes as pessoas o dizem, é um filme que entretém, como se fosse uma coisa menor. E eu acho que aqui a componente de entretenimento é muito boa, é um ponto muito forte neste filme e foi das coisas que mais me fez gostar do filme. Claro que nós temos as ideias, temos aqui a tal repressão que os negros sofreram e, em certa medida, ainda sofrem nos Estados Unidos, temos a tal identidade cultural, a luta por essa identidade cultural que depois nos é transmitida pela música, pelas várias formas como a música é tocada. Não é que o filme seja um musical, mas estamos a falar de um bar onde há música ao vivo e, portanto, só por aí percebemos como é que poderá a música entrar no filme. Uh, Pronto, depois é preciso não esquecer, não é que muita gente diz que toda a música moderna provém da música negra, começando no blues, passando pelo jazz, depois o rhythm and blues, que vai dar o rock and roll, o soul, etc. E é isso que é assumido neste filme. Não, lá está, não é declarado, não é dito declaradamente, mas está nas entrelinhas e nós vamos assumindo, ao mesmo tempo que nos vamos entretendo e vamos rindo até e vamos ficando espantados com certas coisas que acontecem, ficamos em tensão com outras. E voltando então ao Michael B. Jordan, tu disseste, referiste essa capacidade técnica de ter dois gêmeos, entre aspas, o mesmo ator a fazer de dois gêmeos a contracenar sem que se notasse nada, houve uma coisa que me espantou ainda mais que isso a técnica cada vez já me espanta menos, que foi, se calhar é muito raro haver uma história onde nós tínhamos dois gêmeos, sejam interpretados pelo mesmo ator ou não, que não seja feito para tirar partido disso. Geralmente nas comédias de enganos, em que há trocas entre eles e seja por que for. E aqui não acontece nada. Eles não precisavam de ser gêmeos para que este filme acontecesse. Dá-me a ideia que o Ryan Coogler pensou: ok, um dos irmãos é o Michael B. Jordan, quem será o outro? Não consigo ninguém que me agrade. Olha, eu vou pôr o Michael B. Jordan outra vez, porque eles nem sequer precisavam de ser gêmeos para a história. Não me Eu admirava, sim. achei graça Que a eram isso. os dois melhores atores para estes papéis. Quem são? São o Michael B. Jordan, não é? Exato, é mesmo isso. Ahm,
Mas pronto, o filme funciona, com todas as suas componentes e até pela surpresa, tu estavas a dizer que querias evitar aqui um bocadinho os spoilers, o filme já tem 1 ou 2 meses de cartaz, não é? Já acho que já toda a gente Então vamos fazer o seguinte: a partir deste momento vamos falar abertamente sobre o que se passa e se houver quem não tenha interesse em ter o filme estragado, que ainda não tenha visto, pode parar, pode saltar. Quer dizer, se calhar daqui para a frente já não vale a pena, porque já não vamos falar de muito mais também já não coisa, há muito mais para dizer, mas pode mas, parar aqui o episódio e vai ver o filme, sim. Vamos falar abertamente então. e pronto, a surpresa do filme é aquilo que fez com que muitos o comparassem ao From Dusk Till Dawn, porque Que eu penso que é homenagem óbvia, não é? imagem assumida, sim. Ou inspiração, se calhar mais do que homenagem, inspiração, sim. Que, de repente o vampirismo entra em cena como metáfora também de outras coisas e como principalmente, se calhar, até como, lenha para termos então a tal espetacularidade de ação e de entretenimento em que o filme se torna a partir daí. Se calhar também ao mesmo tempo, estou eu a tentar adivinhar, para trazer também uma certa leveza, porque quando nós entramos no filme, e sabemos que há este projeto de dois irmãos negros que chegam com mais dinheiro do que os outros negros ali à volta têm e querem abrir um estabelecimento só para negros, sabendo nós também que eles estão rodeados pelo Ku Klux Klan, pensamos, ok, vamos ter aqui uma tragédia, vamos ter aqui Uhum, um uhum, drama muito pesado, e se calhar, sim, para nos tirar o tapete, é isso que vocês pensam que o filme é, então vamos pôr aqui sim, um filme de ação com vampiros, que é aquilo, tudo aquilo que as pessoas não esperam. Eu penso sim. que E há, já que há agora, essa irreverência de nos surpreender. sim, e ainda há aqui uma coisa que eu ainda fiquei a debater-me um bocado quando vi o filme, mas que eu penso que tem a ver precisamente com aquele caldeirão, não é? De culturas que foi a América, que é o facto de que a ameaça externa que vem hum, são imigrantes também, não é? Porque o líder é um irlandês, que depois também tens um número musical com música tradicional irlandesa, Sim, sim, sim. e de Uma certa espécie de duelo de músicas, não é? uma espécie de duelo, assim, aquilo é quase o Riverdance, não é? Aqueles Uhum. espetáculos do Riverdance, e que eu penso que na altura fiquei a debater-me um bocado sobre o que é que ele teria a querer dizer com isto, porque obviamente que eu acho que ele não está a tornar vilões um povo, os irlandeses em Claro. particular, mas está a dizer que houve esse caldeirão que fez com que depois aquilo que vai ser a América daí em diante, não é? Também tenha muito que ver com quem veio de Sim, fora, sim. porque na realidade a América, quer dizer, coitados dos nativos que lá estavam, não foram eles que acabaram por São menos prevalecer. tidos em conta, sim. Exatamente, exatamente. Eu se calhar falava só aqui um pouco sobre algo que é extra-filme, e que tem que ver também com este sururu todo que houve, que eu não sei se tu acompanhaste, José, Não, de eu fujo que, dessas coisas. pronto, então é o seguinte, hum, o Ryan Coogler fez aqui uma aposta que é algo que acho que inédito, acho que relativamente inédito, em que ele combinou com a Warner Brothers que os direitos do filme revertiam para ele daqui a 25 anos ou 20 anos, se uma coisa qualquer. E o custo do filme terá sido aproximadamente 90 milhões. E quando ele foi lançado, ele estava a fazer bons números, mas a única coisa que tu vias na internet do artigo é isto vai ser o fim do cinema, a Warner cedeu os direitos daqui a não sei quantos anos e vai perder dinheiro com este filme já agora à data de estreia. E houve aqui quase uma histeria coletiva quando o filme acabou a fazer 366 milhões em todo o mundo para um orçamento de 90. Mas efetivamente o que houve foi esta novidade de que para poder negociar, não sei exatamente quais foram os detalhes ou quais foram os benefícios, mas o Ryan Coogler disse: epá, muito bem, imagino eu que ele até tenha abdicado de alguma coisa do ordenado dele ou não sei o que mais para dizer, mas vocês produzem-me e eu daqui a 20 e tal anos este filme volta para mim. Portanto, é curioso ter havido aqui esta coisa e este debate todo quando o filme estava a ser inequivocamente um sucesso de bilheteira. Portanto, e já agora a Warner Brothers, que tinha vindo de uns anos menos bons, acaba por também ter aqui um bom ano em termos de resultados de bilheteira.
com outros filmes que não só este que acabaram por vingar. Hum, eu penso que muito desse sururu também tinha um bocado a ver com: "Ai, será que isto vai haver disrupção e agora toda a gente vai querer fazer negócios assim?" Até agora ainda não ouvi falar de mais nenhum, mas é interessante este pormenor. Ah, eu penso que posto isto, é certo que o Ryan Coogler também é alguém a estar atento. Ele que se deixe de fazer filmes da Black Panther, eu vi o primeiro, não vi o segundo, não faço intenções de ver. E penso que isto também abona a que, volta e meia, Hollywood também faz bem em apostar em histórias originais, de autores originais, e não ser tudo só propriedade intelectual. Eu penso que o sucesso do Sinners mostra-nos que o cinema também ainda tem espaço para histórias originais, obviamente se nós alimentarmos talento, não é? Que é aqui o caso do Ryan Coogler. Não sei se queres deixar só uma última palavra aqui em relação ao filme ou em relação ao resto do programa e fazemos aqui as nossas começarmos as nossas despedidas. Acho que podemos passar às despedidas. Tu disseste no início que foi um ano, tem sido um ano muito prolífico em cinema de terror, até nas salas portuguesas. Sim. Eu confesso-me um desatento quase propositado em relação ao cinema do dia a dia, chamamos assim, daquilo que vai estreando, porque ando sempre a olhar para trás e só começo a ver o cinema do próprio ano, 5 anos depois, ou qualquer coisa Uhum, assim, porque acho que tenho sempre tudo aí atrás. Este ano, por acaso, tenho tido, ou tenho feito um esforço nos últimos tempos de ser um pouco mais atual e se calhar este ano tenho visto mais filmes do próprio ano do que é habitual uhum. eu ver em anos transatos. Mas isso é E, significativo, não é? Ou desculpa, seja, até para ti, eu estou a dizer isso é significativo porque até para ti, alguém que sim. normalmente não faz questão de estar a par, tens acabado por Sim, ver pois é isso que eu ia bastantes. te dizer, não sei se foi uma coisa que levou ou seja, não sei se é eu que comecei a ver mais filmes ou eles que aparecem mais ou se a verdade é que a conjunção das 2 coisas se calhar fez com que realmente eu este ano tivesse visto também mais filmes de terror do próprio ano, do que habitualmente fazia. Sim. Nem tudo, obviamente nem tudo é maravilhoso e continua a repetir-se muito as fórmulas, ainda agora saiu mais um de Conjuring, não é? Mas pelo menos dizem que é o último, já não é mau de todo. E não é que eu tenha nada contra a saga, até achei interessante o primeiro filme, mas depois, estar sempre a repetir-se, a fazer-se uma marvelização, como eu costumo dizer, Uhum. daquilo é que acho que é escusado. E, mas o importante é ir aparecendo projetos diferentes e alguma novidade, e acho que com esta nossa lista nós tentámos, em todos os filmes, os que gostámos mais e os que gostámos menos, tentámos dizer que há coisas novas que Sim. fogem ao banal, ao esperado no cinema de terror. Olha, José, se calhar há pessoas a arrancar os cabelos e nós tínhamos combinado de fazer uma coisa do qual nos esquecemos. E a culpa é minha, eu digo desde já, que é nós deixámos de fora da lista, se calhar tu deixarias de qualquer forma, mas deixámos de fora o 28 anos depois, porque nós convidamos a ouvir o episódio Exato. precisamente deste mês, de agosto, do Universos Paralelos, dedicado a este universo do Danny Boyle e do Alex Garland. Portanto, nós, independentemente de termos gostado mais ou menos, deixámos de fora porque já falámos desse filme e podem então ouvi-lo nesse episódio do Universos Paralelos. Mas eu convido-vos, se por acaso estão a ouvir isto e estão a pensar, mas será que estreou assim também tanta coisa? O que é que estreou? Vão até ao filmspot.pt, é um site que é muito rigoroso no registro, não só na antecipação do que vai estrear, mas depois daquilo que realmente estreou. E se vocês forem à secção de estreias de cinema, escolhem 2025 e depois filtram no género terror e podem ter um apanhado de todos os filmes que estrearam nas nossas salas de terror e vocês vão ver. Há muitos títulos que não falámos aqui, ou porque não vimos, ou porque não achámos que eram meritórios, mas ainda assim uma boa safra, efetivamente, este ano. Portanto, hum, se vocês estão a ouvir isto, se ainda se aguentaram até agora, se gostam do género, muito possivelmente, se são de Lisboa, vão estar pelo Motel X, apareçam, digam qualquer coisa, hum, e desejamos um bom festival, boas descobertas
José, os teus projetos já agora, nunca é demais repetir, queres falar da Janela Encantada e onde é que se pode encontrar tudo o que tu fazes? A Janela Encantada é o meu blog que está quase a fazer quantos anos? 13 anos. Está quase a fazer Uau, 13 anos. é obra. E onde eu vou escrevendo semanalmente. Agora tenho estado a uma frequência semanal porque eu preferi ser mais modesto do que quando queria fazer 3 filmes por semana e depois ao fim de um tempo estourava e estava 2 meses sem publicar nada. Agora Sim. tenho estado rigoroso a falar de um filme por semana. E onde eu vou tentando olhar para a história do cinema passada, presente, não futura ainda, mas longínqua, recente, e tentar dividir Sim. os filmes em ciclos e estudá-los como um todo e divirto-me com essas coisas. Ok. O site está no WordPress, portanto aquilo é janelacantada.wordpress.com. Muito fácil de lá chegar. E de resto, Pronto, e o temos em universo, conjunto sim, universos paralelos. universos paralelos, tal como este podcast, tudo é encontrado em segundotake.com. Se quiserem ir direto ao universos paralelos, é universosparalelos.net. E se só estão a ouvir e também têm curiosidade de nos ver, podem ir ao canal de YouTube do Segundo Take, onde encontram estes episódios mais recentes também com imagem. E Assim, pronto, depois é aparecem isto. no Motel X e dizem: eu conheço-te, eu Exato. vejo-te, eu Pois, vejo-te. E nós assim, olhamos para as pessoas. assim não ficamos dependentes só de nos reconhecerem a voz, mas também a cara. Portanto, é isso. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Encontramos num próximo. Até lá. Boas fitas.